horário de aula, na próxima semana, dia 16. Isso, dia 16 e dia 23 a gente tem a prova de patologia. Então, prova de histologia cai até onde foi a última matéria dada. E a de patologia cai até onde for dada hoje. A prova de histologia vai ser pelo Zoom, a prova de patologia vai ser por trabalho que eu ainda vou passar para vocês, tá? Mas a gente fala nisso mais para frente. Então, vamos lá, o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é sobre pneumonias. Pneumonias, assim, no plural mesmo. Porque a gente tem vários tipos de pneumonias. A gente tem pneumonia na comunidade, a gente tem pneumonia hospitalar, a gente tem pneumonia em casas de tratamento. Então, por isso que está pneumonias no plural. Mas a gente vai ver principalmente a pneumonia adquirida na comunidade, que é a mais comum, que é o que o paciente chega até a farmácia, com a indicação, a receita lá para comprar os remédios para se tratar em casa, São as pneumonias ambulatoriais, que a gente chama. Tem pneumonia ambulatorial, pneumonia adquirida na comunidade, ela engloba pneumonia ambulatorial, que é aquela que você vai até o médico receita o remédio, normalmente antibiótico, e manda você se tratar em casa. Você tem pneumonia com tratamento de internação em enfermaria e tem, internação em UTI, dependendo do grau de comprometimento, do pulmão desses pacientes. A gente vai ver, existem critérios para isso. Isso não é feito a olho. Então, vamos falar um pouco sobre as pneumonias. Pneumonia como inflamação, com processo, definição simples de pneumonia é a inflamação aguda dos pulmões, causados por um agente. Esse agente ele pode ser bacteriano, pode ser fúngico, pode ser uma micobactéria, pode ser um vírus e pode até ser pneumonia parasitária. No caso daqueles parasitas que fazem aquela síndrome de Loeffler, que passam pelos pulmões no seu desenvolvimento e acabam causando alteração nos alvéolos e acabam causando um processo inflamatório. Dependendo do tipo de agente causador, seja bactéria, seja fúngico, às vezes não dá para diferenciar muito bem, A maioria deles apresentam o mesmo quadro, que é febre, dificuldade respiratória, tosse. Então, a definição do agente etiológico que causa a bactéria, que causa a pneumonia, se é bactéria, se é fungo, se é um vírus, isso vai depender muito dos exames complementares. Claro, todos eles você tem que pedir o exame de imagem, não importa qual é a causa etiológica. O médico, quando atende o paciente com suspeita de pneumonia, ele tem que pedir uma imagem para confirmar se realmente existe. Por quê? Porque alguns sinais e sintomas da pneumonia, eles são comuns a outras doenças respiratórias. Então, por exemplo, derrame pleural, ele acaba sendo, às vezes, confundido com alterações causadas por agentes que causam pneumonia. Então, a pneumonia é adquirida na comunidade, e aí a gente tem que pensar que esse paciente, quando ele vai para o hospital, quando ele vai para a clínica, quando ele vai para o consultório, ele pode ter agentes atípicos, que causam essa pneumonia. Então, podem ter agentes
como Pseudomonas, por exemplo, que é atípico. Então, o esquema de tratamento médico ele precisa estar muito bem inteirado para poder atender esse paciente suficientemente bem. Existe um número absurdo de internação por pneumonia, por problemas respiratórios chamados geralmente por pneumonias. 50% desses casos são inespecíficos, ou então não são pneumonias, são outros casos, são patologias causadas por neoplasias, são outras alterações que dão a entrada, dão o primeiro, ao fazer a ficha do paciente, que é dado como se fosse pneumonia. Então, não existe muito bem um controle de quantos casos você tem aí na comunidade. É interessante uma frase, que sempre que se fala em pneumonia, ela é repetida, que patógenos e resultados tendem a ser semelhantes em pacientes em ambientes semelhantes e com fatores de risco semelhantes. Então, quando você pensa em comunidade, pneumonia adquirida na comunidade, isso é muito válido, porque você tem, normalmente, essas pneumonias que atingem o paciente, pneumonia adquirida na comunidade, elas têm alguns fatores, que são repetidos por outras pessoas. Então, você normalmente tem mais de um caso, às vezes até da mesma família, pela convivência, pelas condições, de que acabam, fazendo com semelhantes, pacientes semelhantes, eles têm fatores de risco semelhantes também. Então, a gente tem diversas categorias adquiridas na comunidade, adquiridas no hospital, cuidados de saúde e pneumonias por aspiração que podem estar incluídas aí nas adquiridas na comunidade também. A gente vai falar um pouquinho sobre especificamente, da adquirida na comunidade, e aí, se der tempo, a gente fala da hospitalar. Quando a gente estuda sistema respiratório, a gente sabe, que constantemente o nosso sistema respiratório, principalmente o nosso trato respiratório superior, ele é atacado por patógenos, que, dependendo da nossa imunidade, ficam restritos ao trato superior, ou então que ganham, vão ganhando o sistema respiratório e até se instalam nos pulmões, às vezes não causando dano. Isso já é comprovado, já existem estudos de que nós temos no nosso sistema respiratório patógenos que são resistentes, mas que não têm a capacidade de desenvolver doença. Normalmente, em indivíduos rígidos, em indivíduos saudáveis, nós temos diversos mecanismos de defesa contra estes patógenos. Então, o que a gente tem? A gente tem o IgA de mucosa, que é secretado ao longo de toda a nossa mucosa respiratória. Nós temos enzimas que são secretadas pelas células de defesa, pela nossa imunidade inata, pelos fagócitos, principalmente os fagócitos de mucosa que a gente tem ali na região logo abaixo do epitélio respiratório. Temos mecanismos que não são imunológicos, mas que ajudam a proteger, como, por exemplo, o reflexo da tosse, o espirro, batimento mucociliar, o epitélio pseudoestratificado, o epitélio respiratório que bate num único sentido, sempre em direção à cavidade oral, e principalmente a angulação das vias respiratórias. Então, a gente tem aí nosso sistema respiratório, ele sempre tem, ele vem por um tubo, se divide em dois, estes tubos que se dividiram em dois se dividem em mais dois. Isso ajuda a reter o micro-organismo. Então, num resumo, a primeira coisa, a pneumonia nada mais é do que um processo inflamatório
ele tem que ser um processo inflamatório agudo, né? Complicações respiratórias por semanas, por meses, por anos, elas não são mais consideradas como pneumonias. Pneumonia é um evento agudo, tem que ter o acometimento do paciente por horas ou dias, né? Quando ele leva semanas, né? Por exemplo, paciente com semana de falta de ar, você não pode desconfiar de uma pneumonia. Tá? O agente causal normalmente, né, são virais e bacterianos, e os fúngicos, principalmente imunodeprimidos. E a pneumonia adquirida fora do hospital ou adquirida na comunidade, você pode até ter o paciente sendo recebido, sendo internado, mas ele tem que apresentar os sinais e sintomas de uma pneumonia até 48 horas de internação, né? Se, por exemplo, ele entrou no hospital e aí ele, depois de 3 dias, ele começa a ter sinais e sintomas de pneumonia, essa pneumonia não se diz que ele trouxe da comunidade, e sim que ele adquiriu no hospital. E aí o tratamento muda completamente, né? Os cuidados mudam completamente. Vocês sabem que a infecção hospitalar é muito mais difícil de controlar do que, né, no caso aqui que a gente está usando de exemplo, que é a pneumonia adquirida na comunidade. Então, uma pneumonia adquirida fora do hospital, ela tem uma linha de tratamento, ela tem um prognóstico diferente. Uma pneumonia adquirida em ambiente hospitalar, o prognóstico já muda completamente, e até o tratamento é meio que empírico, porque quando você pega uma pneumonia em ambiente hospitalar, varia muito, né? Tem muita variância do agente etiológico, do agente causador da doença. Né? Então, você tem diversas bactérias resistentes a antibiótico no hospital, pelo próprio meio ambiente em que elas convivem. Isso torna o prognóstico de tratamento bem ruim, né? Bastante ruim em relação à pneumonia adquirida na comunidade. Tá? Então, se o paciente ele está internado e ele apresenta sinais e sintomas de pneumonia em 48 horas de internação, isso é tratado como pneumonia adquirida fora do hospital, pneumonia adquirida em comunidade. Né? Se ele demora mais de 48 horas de internação e começa a apresentar esses sinais e sintomas, ele é tratado como um paciente que adquiriu a pneumonia no hospital. Se a gente fosse fotografar o pulmão de um paciente acometido por pneumonia, a gente teria isso aqui, ó, né? Alvéolos normais, isso aqui é uma fotomicrografia de um pulmão, colorida, né, por computador, e aqui essa área amarela que vocês estão vendo é um exudato inflamatório, né? Lembra que sempre que eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um aumento, né, da permeabilidade vascular. E aqui no pulmão não é diferente, né? Então, sempre que eu tenho a pneumonia, que é um processo inflamatório, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um aumento da saída de líquido do meu pulmão. Então, esse exudato que vai trazer células de defesa, né? Afinal de contas, é um processo inflamatório que a gente já viu lá no primeiro semestre, ele acaba causando aí a dificuldade respiratória no paciente, por causa dessa quantidade, né, desse exudato inflamatório, que acaba dificultando, né, o processo de troca gasosa do paciente. Né? Então, por isso que você tem que identificar rapidamente, através do exame de imagem, se é ou não pneumonia, para poder começar a tratar o quanto antes esse paciente, porque ele vai ter, dependendo do grau de demora, ele vai ter um comprometimento maior, né, na troca gasosa, aí, né, na relação entre sangue e oxigênio. 8% dos pacientes que apresentam pneumonia adquirida na comunidade, se não tratados adequadamente, morrem. Né? Para vocês terem uma ideia, esses dados são, obviamente, de 2019, né? 2020 já mudou tudo por causa do Covid,
mas em 2019, cada paciente custava quase R$ 1.000 ao Sistema Único de Saúde por internação, né? Estima-se aí que 630 mil pacientes, 630.352, foram internados no ano de 2019. Entra aqui aquele fato, né, de que metade disso nem sempre é pneumonia clássica, e sim, né, são outros fatores, outras patologias associadas a uma DPOC, um problema, né, maior de respiração, alguma alteração causada por neoplasia, né, mas se a gente considerar metade, né, 315 mil internações por ano ao custo de quase R$ 1.000, né, o custo desses pacientes é bastante grande, sem contar que 8% deles morrem. E essa taxa vai subindo, essa taxa de mortalidade, ela vai subindo à medida que esse paciente fica internado, né? Então ele não é tratado ambulatorial porque ele tem uma série de complicações, e aí ele vai sendo, né, tratado dentro do hospital, né, uma enfermaria ou numa UTI, e isso acaba fazendo com que a taxa de mortalidade aumente, né? Para vocês terem uma ideia, o paciente que vai para a UTI, que está acometido com pneumonia causada por pseudomonas, por exemplo, que é um patógeno atípico, a taxa de mortalidade chega a 44%. Então é bastante alta se a gente considerar aí atingido por um único patógeno. Quem são os causadores de pneumonia, né? Quem é que causa a pneumonia, né? A pneumonia mais simples, aquela que pode ser tratada no próprio ambulatório, aquela que o médico receita o antibiótico, receita o tratamento e manda o paciente se cuidar, né, em casa, é pelo pneumococo, né, que é o Staphylococcus pneumoniae, que é o mais comum, né, que atinge a população aí, né, que apresenta esse quadro de pneumonia adquirida pela comunidade. Nós temos o micoplasma e a clamídia, né, pneumoniae, como atípicos, né, atingindo a comunidade respiratórios, né, que aí estão bastante comuns, e temos, né, o hemófilos como principais agentes causadores de pneumonias mais brandas, né, que são aquelas pneumonias adquiridas na comunidade que não requerem internação. Num quadro de uma gravidade maior do que esses pacientes que são tratados, né, em termos ambulatorial, nós temos os mesmos, o pneumococo, temos o micoplasma, temos a clamídia, temos o hemófilos, os vírus respiratórios, e aí começa a aparecer um complicador, que é a legionela. Tá? E o paciente que vai ser tratado, vai ser encaminhado para uma UTI por causa do grau de comprometimento, os maiores agentes causadores, né, o nosso Staphylococcus aí, né, pneumococo no caso, né, Staphylococcus pneumoniae, os bacilo gram-negativos, o influenza, a legionela e o Staphylococcus aureus, né, Staphylococcus aureus ele tem o resistente e o não resistente, é o que complica um pouquinho o controle desses patógenos, né? Então, a gente tem aí 3 níveis de tratamento diferentes, dependendo da gravidade do patógeno. Claro que o cara que vai para a UTI, mas provavelmente o cara que está, né, infectado com pneumococo aqui, com Staphylococcus pneumoniae, é o mesmo cara que está aqui, é o mesmo cara que está aqui. Lembra que eu falei para vocês que existem critérios para tratar esses pacientes, né? Então, por exemplo, um cara que tem estáfilo e que não tem nenhuma comorbidade associada, ele pode ser tratado mais facilmente, né, nível ambulatorial, do que um paciente idoso, por exemplo, né, que apresenta o mesmo estáfilo, né, ou o mesmo pneumococo aí. Então, existem controles para se direcionar o tratamento. A gente vai falar neles daqui a pouquinho. Como é que começa isso, né? Como é que
este patógeno, ele toma conta, né? Ele com a superfície da orofaringe, nesta mucosa, e aí a gente faz constantemente, fisiologicamente falando, a gente faz microaspiração, né? E pela microaspiração, a gente acaba levando este patógeno até o parênquima pulmonar. Eu falei para vocês que hoje já é confirmado isso, já existem trabalhos que dizem que a gente possui patógenos pulmonares que não necessariamente vão causar uma doença, que eles são considerados até, né, como não causadores de doença. Pode acontecer de se chegar um patógeno até o parênquima, vencer todas as nossas barreiras, e obviamente ele vence essas barreiras por causa de uma série de deficiências que a gente tem, né? Então, quem é fumante, quem abusa do álcool, quem não come direito, né? Quem não toma vacina, obviamente esses patógenos chegam até lá o nosso parente e causam a população que vive lá no meu pulmão, a população de células que vive no meu pulmão. E isso provoca uma infecção, né? Então o patógeno começa a sobressair as células normais, né? E aí eu tenho a instalação aí da nossa pneumonia. Tem também a macroaspiração. A macroaspiração ela é causada por diversos fatores, né? Aqui eu coloquei um bem conhecido de vocês, que é o excesso de álcool que acaba provocando vômito, né? Então, o paciente vai numa festa, exagera no álcool, aí passa mal, vomita e dorme ali naquela região, e esse vômito ele pode ser aspirado, né? Então só quem bebe que pode, né, apresentar macroaspiração? Não, né? Pacientes que têm dificuldade de deglutição, né, pacientes que estão com alterações gástricas elevadas, às vezes, em procedimentos, né, gástricos, lá quando o paciente, o médico coloca uma sonda e na hora de retirar essa sonda, o paciente pode acabar, né, macroaspirando o conteúdo gástrico e isso pode causar pneumonia. Tá? Então, a macroaspiração, ela também é uma causadora, né, um processo de causa de pneumonia adquirida na comunidade. Claro que para evitar tudo isso, a gente falou já que o nosso sistema, né, de defesa é muito desenvolvido, então a gente tem a divisão dicotômica, que é aquilo que eu falei para vocês, né, nossas vias aéreas, elas vão se dividindo, né, por isso divisão dicotômica, né, então tenho lá, né, começando lá pela parte respiratória, a gente tem aí a nossa traqueia, que se divide em brônquios, esses brônquios penetram no pulmão e vão se dividindo, esses brônquios se transformam em bronquíolos, né, e tudo isso, cada vez que eles se dividem, a gente acaba tendo, né, uma proteção extra, né, fica mais difícil desse patógeno chegar até o parênquima pulmonar. Na maioria das vezes, eles ficam aderidos a essas divisões, né. Além disso, a gente tem aparelho mucociliar, né, então pega esse patógeno e devolve para a cavidade oral, mecanismos imunológicos, aquilo que eu falei para vocês, né, as imunoglobulinas, principalmente as imunoglobulinas A, que são anticorpos de mucosa, os fagócitos, né, os nossos linfócitos que estão ali na nossa mucosa, né, e o reflexo da tosse do espio, né, que esses pacientes que eu falei para você que são vítimas da macroaspiração estão incapacitados de apresentar, né, então reflexo de tosse e espirro acaba, né, sendo diminuído nesses pacientes acamados, pacientes com uma série de alterações que impedem
de poder, né, ter o reflexo da tosse espirrofisiológico. Quadro clínico: tosse, espineia, febre e dor torácica. Em indivíduos com sistema imunológico, né, formado e bem formado e bem atuante, esses são os sinais, né, o quadro clínico mais comum deste paciente. Dor torácica nem sempre está presente, né, mas tosse, dispneia e febre, na sua grande maioria, estão presentes e acabam sendo um direcionamento para o médico, né, para ele pedir a imagem, né? A dor torácica vai depender da região acometida. Em idoso, né, a coisa muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque normalmente o idoso ele não faz febre. O sistema imunológico dele, ou da criança, né, crianças pequenas que ainda não estão com o sistema imunológico bem formado, eles normalmente apresentam pneumonia sem febre, né? O que é um problema muito grave, né? Porque a febre é um sinal de que seu organismo está lutando contra, né, um patógeno. A vantagem, entre aspas, é que o idoso, apesar de não apresentar febre, um dos sinais de que ele pode estar com pneumonia são alterações do nível de consciência, né? Então, é aquele idoso que começa, principalmente no final do dia, quando muda a temperatura, ele começa a falar umas coisas meio sem nexo, né? Não é aquele idoso esquecido por causa da idade, mas é aquele que começa a falar coisas sem nexo, né, coisas que aconteceram ao mesmo tempo, ele começa a não conseguir identificar onde ele está, né? Isso talvez por causa da baixa do nível de oxigênio cerebral, né? E a dor abdominal, dependendo da região, né, de qual é o quadrante pulmonar que ele está sendo acometido. O raio-x, né, o exame de imagem, o raio-x é o mais normal de se fazer, depois, dependendo se ainda houver dúvida, é pedido a tomografia, né, para um exame mais apurado, né, mas normalmente o médico, ao observar o raio-x, ele consegue identificar, né, nas regiões do pulmão. Olha aqui, ó, essa imagem aqui, um indivíduo que tem um comprometimento, né, no lobo inferior, no caso direito, porque essa é uma posição anatômica, no lobo inferior direito, ele apresenta aqui, ó, o que os médicos chamam de vitrificação ou imagem em vidro fosco, da imagem do pulmão. Pulmão normalmente não, né? Fisiologicamente em raio-x ou em tomografia, ele se apresenta hipodenso. Então, a gente vê aqui regiões escuras consideradas como normal. E quando está claro assim, é porque ele apresenta alguma alteração, né, de passagem da imagem aí, que indica que ele está com um processo de obstrução aí no caso. Então, o exame de imagem, ele é também, né, muito esclarecedor. Normalmente se pedem exames complementares se houver dúvida, né, do caso, né, se é uma pneumonia. Então, por exemplo, escarro se pede para tirar a dúvida se esse paciente não está com TB, com tuberculose. Tá? Então, de repente, a imagem é diferente, o cara diz que está com alteração respiratória há mais tempo, então um exame de escarro ele é necessário para verificação, para exclusão da TB. Hemocultura, né, 15% dos pacientes desenvolvem o mesmo tipo de patógeno no sangue, o patógeno está ocupando o pulmão, eles acabam, né, ganhando, não é muito, mas é suficiente para se fazer, né, na hemocultura para direcionar o tratamento, né. Aspirado e lavado broncoalveolar, quando a imagem não é suficiente para identificar, né, você consegue fazer testes sorológicos, né, ou antígenos urinários, já é uma coisa mais
específica, né? Quando você tem os atípicos aí, o pseudomonas, por exemplo, você tem antígenos urinários já para identificar, né? E métodos moleculares, quando você pede um painel viral com 30 vírus, e você consegue identificar bem, né? Obviamente, né? Quando o paciente ele vai ser tratado no SUS, você não pede antígeno urinário, você não pede método molecular, você não pede sorologia, você para o tratamento realmente na imagem por uma questão até, né, financeira aí. Mas em hospitais que atendem em convênio, eles costumam pedir, além da imagem, outros testes. Eu falei para vocês que existem critérios para você tratar um paciente em casa, para você internar este paciente numa enfermaria ou encaminhar o paciente até, né, um tratamento maior que é a UTI. E o que é isso, né? Isso aqui é chamado de CURB 65, que é uma estratificação de risco, né? Essa escala, ela foi criada na Inglaterra e aplicada, né, em grandes hospitais, em bastante regiões no mundo todo, né? CURB vem de confusão, nível de ureia, frequência respiratória, pressão e idade. Então, o paciente, ele é analisado nesses 5 critérios. E aí você vai atribuindo pontos a estes critérios, né? Então, o paciente apresenta confusão, ele ganha 1 ponto. O paciente tem uma ureia maior do que 50, ele ganha outro ponto. O paciente apresenta mais de 30, frequência respiratória, né, acima de 30 por minuto, ele ganha outro ponto. A pressão dele é baixa, né, normalmente menor do que 9 por 6, sistólica e diastólica, ele ganha outro ponto. O paciente que tem mais de 65 anos de idade, ele ganha outro ponto. E você faz um score, né? Então, esse paciente ele pode ter 0, tá? 0 pontos, ou ele pode ter 5 pontos. E aí o que acontece? O médico, dependendo de quantos pontos você faz, né, de qual se você gabarita, né, se você acerta todos aí, ou se você não tem nenhum deles, ele vai te tratar de forma diferente, né? Então, olha só, o paciente com CURB 65 menor do que 2, quer dizer, o cara tem 1 ou 2, ele vai ser tratado em casa. Se o CURB ele é 3, ele vai ser internado, mesmo que seja para tomar um antibiótico na veia, ficar por 1, 2 dias internado sob observação, né? E o CURB 65 maior do que 3, quer dizer, o cara tem lá 5 de CURB, ele já vai para UTI, porque o caso dele inspira mais cuidados. Eu vou salvar a aula, tá terminando. Oi, Leandro, boa noite. Te respondo já já que vai cair, ô Leandro, tá? Me pergunta isso no próximo tempo do CURB. Tá? Já volto e até já, no mesmo convite.
Eu já vou responder, viu, Leandra, que tem gente tentando entrar na sala ainda. Deixa todo mundo entrar, a gente volta à sua pergunta. Bom, então vamos lá. A Leandra perguntou assim, professor, como é determinado esse score? É padrão? É experiência? Né? É alguma norma? Sempre que você usa, né, esse tipo de padrão, ele tem que ser reconhecido pela comunidade científica. Tá? Não adianta você, por exemplo, inventar um método de avaliação e ir lá começar a aplicar no paciente. Isso não tem validade até que seja publicado. Então, este tipo de, que é, de score, né, esse tipo de padrão que é aplicado, que é o CUB 65, ele já foi validado, né, em publicações, ele já foi aceito pela comunidade científica, e aí o cara tem que saber como aplicá-lo, é óbvio, né? O cara tem que saber reconhecer uma confusão, ou então saber interpretar o que o acompanhante fala, né? E aí ele tem que, ao escutar o paciente, ele tem que conferir, né, a frequência respiratória do paciente para poder dar lá os scores, né? Isso não é no olhômetro, né? Isso é aplicado dentro do hospital por pessoas que têm habilidade para isso, tá? Respondi sua pergunta? Tá. Então vamos lá, continuando a nossa aula. A tomada de conduta, ela, né, ela pode. Existem outros tipos de avaliação que o médico pode estar usando, né? Mas o CUB 65 é o mais aceito pela comunidade científica, né? Então o cara vai analisar e vai aí, a partir do score que o paciente desenvolve, ele vai determinar se ele vai internar ou não, né? É óbvio
óbvio que aí, quando você está lá no hospital, existe uma série de fatores, né? Então, por exemplo, um cara que tem CURB-65 igual a 3, mas o hospital está lotado, você não vai, né, obviamente, internar esse cara, você vai tentar tratar ele em casa. Então, tem uma série de variações, mas a aplicação da tabela da CURB-65, ela deve ser seguida, ou qualquer outro, né, padrão para poder saber qual é a conduta que você vai tomar. Então, olha só, né, como é que se trata esse paciente? Normalmente com associação ou não, né, de antibióticos ou, né, no caso aí da quinolona, né, da única, né, da monoterapia ou antibióticos associados, né. Então, o que acontece? O paciente está lá na enfermaria, não é um paciente grave, né, você pode usar 2 esquemas terapêuticos, né, que é um macrolídeo mais um beta-lactâmico associado, né, ou então fazer o uso da monoterapia, que é uma quinolona respiratória, né, então você dá lá um levo para o paciente, né. O paciente que está na UTI, você tem aqui, né, um esquema de apresentar, né, para o paciente um beta, né, um beta-lactâmico, associado a um macrolídeo ou um beta-lactâmico associada à quinolona. Tá? Por que isso? Porque o paciente ele tem mais acometimento. Né? Então, você pega aí, sei lá, um beta-lactâmico, que é uma amoxicilina, algum sentido, e associa aí com macrolídeo, que é uma ácitro, por exemplo. Ou então você pega aí uma amoxicilina e associa com um levo para esse paciente mais grave, né? Paciente que está acometido por pseudomonas é porque ele tem uma doença pulmonar de base que modificou demais o parênquima pulmonar, né? Então, normalmente, o paciente que vai para a UTI pseudomona é aquele paciente que tem uma DPOC, que tem um enfisema grave, que tem uma TB que não foi tratada, né, uma tuberculose que não foi tratada. Então, é aquele paciente que você tem que associar o beta-lactâmico com a quinolona, né, que é por quê? Porque você tem que dar um antibiótico que pegue aqueles atípicos, né? Então, no pseudomonas, o beta-lactâmico, associada à quinolona, a uma quinolona, né? Normalmente é o levoxi, o esquema terapêutico que se indica aí. O paciente que é tratado em casa, que é aquele paciente que chega até vocês lá na farmácia, né, com a receitinha, ou um macrolídeo ou um beta-lactâmico. Normalmente, os médicos dispensam um macrolídeo, né, porque ele pega aqueles, né, atípicos na comunidade, né? Então, é melhor, né, ao invés de receitar uma amoxicilina, dá uma ácitro, né, sei lá, dá um mais específico, tá? Pacientes que têm comorbidade associada, você dá o mesmo tratamento que aquele paciente que está lá na enfermaria, que é o macrolídeo mais o beta-lactâmico, né? Ou opta por quinolona respiratória, só o levo, que acaba causando, né, menos dano, menos reações, porque você está dando, né, uma monoterapia ao invés de associar 2 antibióticos, tá? Obviamente estou falando você, mas a gente sabe que não é a gente que receita, é só para a gente entender qual é a mentalidade lá do médico quando ele receita um ou outro desses esquemas terapêuticos, tá? Previne-se pneumonia. Lembra, né? Pneumonia atinge um grande número de pessoas, tem um custo muito alto, né? E acaba tendo um esquema terapêutico bastante pesado, né? Do uso de antibiótico aí. Então, como é que a gente previne? Como é que eu não evito, né? Ser suscetível à pneumonia? Parando de fumar, né? Tabagistas, eles têm, por comprometimento de processo inflamatório das vias aéreas,
né, eles têm aí uma maior propensão de apresentar pneumonias adquiridas na comunidade, né? O etilismo, reduzir, beber socialmente apenas, né, evitar, porque o álcool a gente sabe que deprime nosso sistema imunológico, né? Status nutricional, se alimentar bem, fazer proteína, né, para poder deixar o meu estado imunológico mais resistente, mais forte. Contato com crianças, né? Então, se você tem uma doença, se você está com risco, evite contato com crianças, porque as crianças, elas ainda estão formando o sistema imunológico, e você pode tanto transmitir a elas, quanto elas transmitirem a você, tá? Má higiene oral, né? Então, cuidar da boca, tá? Escovar bem o dente, ir ao dentista constantemente, porque a boca, bem tratada, ela é, né, a nossa primeira barreira, né, contra, né, uma das primeiras barreiras contra a penetração desses antígenos, desses patógenos aí que podem causar doença. E a vacinação, né? Vacinar-se contra micro-organismos, contra esses patógenos respiratórios, que a gente tem aí as vacinas já desenvolvidas, vacinar-se porque é bastante importante. Quando eu falo em pneumonia adquirida em hospital, eu já falei isso na outra, pneumonia é aquela considerada para pacientes com mais de 48 horas de internação, né? Então, existem alguns fatores, né, que facilitam que esse paciente pegue, né, adquira esta pneumonia. Então, o que acontece? Pacientes que estão entubados, né, pacientes que estão, né, com ventilação mecânica, eles são mais propensos, né? Então, olha aqui, ó, a intubação endotraqueal aumenta o risco em 85%, pelos danos que ela mesmo causa, né? Então, você para pensar nesse alto índice aí, né, de pacientes com Covid que a gente está tendo, né? Hoje eu vi na internet, nós já estamos com 44% de ocupação em UTI por causa de Covid, né? Então, esses pacientes, eles são entubados, e aí aumenta muito o risco de complicações respiratórias, né? Além do Covid, o cara ainda pode pegar uma pneumonia aí, né? Pneumonia pós-operatória, onde cai a imunidade do paciente, né? Aspiração, né, microaspiração de patógenos em ambiente hospitalar, né, aqueles patógenos que colonizam, acabam colonizando. Se você tiver o paciente debilitado, eles vão chegar mais fácil até o pulmão. E aí, o que acontece? Cada hospital tem a sua comissão, né, de controle de infecção hospitalar. E dentro de cada instituição, né, você sempre vai ter patógenos diferentes, tá? Então, se você, por exemplo, tem um hospital geral, onde o atendimento, né, a população trata qualquer tipo de doença, você vai ter um tipo de patógeno associado, né? Lá, o pessoal lá do controle de infecção que faz essa tomada, né? Eles pesquisam, eles fazem cultura para ver qual é o patógeno que mais se aplica lá no hospital, né? Que mais causa doença. Então, dependendo do hospital, se é um hospital, por exemplo, mais fechado, um hospital que não atende, né, casos de emergência, por exemplo, você tem outros patógenos aí que acabam atuando, né? Mas normalmente existe aí, né, nesse ranking uma troca apenas de posição. Você tem os pseudomonas, né, o pseudomonas aerógenas, o estáfilo, esse sensível e não sensível que eu falei para vocês, são os que sempre estão no topo, né, do ranking aí. Às vezes em uma entidade, um hospital, no outro hospital você tem outro como no topo da lista, mas normalmente são esses patógenos mais comuns. Existem outros patógenos também que podem causar pneumonias? Tem, né? Aí, bactéria gram-negativa, entérica, né? Então, tal, você tem caso de acometimento por bactéria gram-negativa entérica,
Tem, tá? Tem sim. Então, Escherichia coli, por exemplo, pode acontecer de ter infecção hospitalar causada por Escherichia coli, pela falta de limpeza, adequada, pela falta de orientação adequada lá na higienização, pode acontecer, tá? Então, a gente tem aí, uma série de patógenos, uns mais populares no hospital, outros menos populares no hospital, mas que acabam causando doença. E normalmente, lembrando, o tratamento ele é empírico, por quê? Porque vai depender do tipo de patógeno que você tem. Normalmente, o patógeno adquirido em hospital, ele vem com uma resistência maior ao tratamento, à antibiótico terapia, a gente sabe disso. E aí, por isso que eu falei para vocês, e torno a repetir, o prognóstico desse tipo de pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, ele é bastante ruim, tá? Porque normalmente são casos, de patógenos resistentes. E aí, para dar uma tranquilizada, vamos falar de um tema um pouquinho mais leve, que é a bronquite. O que é bronquite? Bronquite é quando eu tenho inflamação direcionada aos meus brônquios. Então, não tenho, o processo inflamatório, ele não chega lá no meu pulmão, nos meus alvéolos pulmonares. Onde ele para? Ele para nos brônquios, e isso faz com que haja o acúmulo de secreção, porque os cílios, do epitélio respiratório, eles podem estar, debilitados, e é muito comum em paciente fumante. Então, o cara tem a inflamação do brônquio, aquele processo inflamatório, tanto é que é chamado de tosse dos fumantes, que é um fator ponente à pneumonia adquirida em comunidade. Tá? A bronquite aguda, ela é aquela autolimitada, então ela dura aí 10 a 15 dias, causada por vírus ou bactéria, inalação de produtos químicos ou até pela fumaça do cigarro. Então, você determina, é fácil de determinar o que te causa a bronquite. Quais são os sinais e sintomas? Eles são clássicos. Tosse, falta de ar, chiado, aquele peito que ronca quando a gente respira, febre, calafrios. Qual o tratamento? O tratamento, ele normalmente, ele dispensa o uso de antibióticos. Não é um tratamento específico, você retira o agente causal, então você sabe, tem gente que tem, a gente até fala alergia ao cigarro, mas na realidade é esse processo inflamatório que se forma mais facilmente. Então você tira o contato, você umidifica o ar onde esse paciente está, para melhorar, a dissolução desse muco. Às vezes um mucolítico é suficiente para tratar. Não muito comum, mas às vezes pode acontecer de você ter que administrar um antibiótico para esse paciente, mas não normalmente é de última escolha, tá? Broncodilatador, remédios, não específico, analgésico, já são suficientes para controlar esse paciente. Eu tenho bronquite de um tempo para cá, estou tendo falta de ar direto. E aí, Letícia? Não pode rir? Ótimo, fica séria, então. Então, tá? Então, a sua causa você já sabe qual é, O não poder rir é que quando você ri, você acaba, O ato de rir faz com que a gente exija mais das vias aéreas e aí, obviamente, vai te dar uma aflição respiratória, uma vez que você já está, com essa aflição respiratória. O uso de perfume é o desencadeante disso aí. Tá? Parece que a inalação não adianta. Você experimentou colocar um pote com água no seu quarto enquanto você dorme, ou então comprar aquele vaporizador? Às vezes isso ajuda bastante, Não resolve, mas ajuda bastante, E evitar aí o contato com produtos químicos,
tá? E se não melhorar essa falta de ar, vai fazer um teste para Covid. Pode ser. Você, Letícia, você trabalha, você está na rua, como é que você está? Está em quarentena ainda? Trabalha numa farmácia, então tem contato, né? Contato com o público e tudo mais. Pode ser uma forma branda de Covid. Não estou dizendo que você está com Covid, hein, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente sabe que uma das formas brandas de Covid é essa falta de ar que incomoda, mas não incomoda tanto ao ponto de você procurar. Mas você fez o teste há quanto tempo? Isso, está acostumado. Então não é uma coisa que apareceu agora, né? O que você tem é um caso aí já instalado há um tempo, né? Então a gente já começa a excluir aí a presença do Covid, tá? Então, realmente você pode ter uma bronquite alérgica, tá? Precisaria dar uma estudada melhor nisso aí, certo? Se você tem há tanto tempo, eu acho que agravar não. É claro que à medida que nós vamos envelhecendo, mas você é jovem ainda, a gente vai tendo alteração aí no sistema imunológico. Mas assim, você fuma? Bebe? Então, provavelmente você vai conviver com isso por muito tempo ainda, né? Incomodando. Uma coisa que das vezes ajuda muito, eu sei que agora não dá para fazer isso, mas é fazer natação, tá? Esportes aquáticos, eles dão muito a capacidade respiratória, talvez seja uma solução aí para dar uma melhorada nessa sua falta de um esporte aquático, uma hidro, uma natação, alguma coisa nesse sentido, porque esporte aquático a gente sabe, né, que melhora a nossa capacidade respiratória. De repente vale a pena. Quem mais? Alguma dúvida? Bom, então, por favor, nome e RA no chat. A gente volta às 9 horas para a segunda parte da aula, junto com o pessoal da fisioterapia. Isso, Leandra, vai receitando as coisas, né? Vai falando, caçar seu. Aham, vai sim. Vai se tratar com homeopatia, vai. Isso, fala. Fala com o Léo, que o Léo vai receitar chá, cristal, essas coisas. Eu? Eu não. Falam vocês. Ok? Então, até mais tarde.